Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Na aula de hoje falaremos sobre capacitores. O capacitor é um dispositivo capaz de armazenar cargas elétricas. Ele é encontrado em circuitos eletrônicos como TV, computadores e rádios. Nas imagens abaixo, a gente vê alguns tipos e tamanho de capacitores. Quanto à estrutura de um capacitor, eles são estruturados com dois condutores, que a gente também chama esses condutores, essas placas condutoras, de armaduras. Esses condutores são eletrizados com cargas elétricas de sinais contrários e valores absolutos iguais, como podemos visualizar na imagem. Então, uma placa tem sinal negativo, enquanto a outra tem sinal positivo. Essas armaduras elas ficam separadas por um material isolante, que a gente pode chamar também ele de dielétrico. Assim, quando ligamos o capacitor a uma bateria, essas placas adquirem cargas elétricas de sinais contrários e conseguem armazenar carga elétrica e energia elétrica. A ideia de capacidade elétrica ou a capacitância de um capacitor está relacionada à maior ou à menor quantidade de carga elétrica que ele consegue armazenar, de tal forma que a quantidade de carga elétrica positiva em uma das armaduras é chamada de quantidade de carga que, sendo que a quantidade de carga armazenada no capacitor quando este é submetido a uma diferença de potencial, como a gente vê aqui entre as duas placas, a gente está vendo que tem uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial entre as armaduras do capacitor, a gente pode definir a capacidade eletrostática ou a capacitância elétrica C do capacitor como quociente entre a sua quantidade de carga armazenada por essa diferença de potencial. Então a gente vai ter que a capacitância elétrica ela pode ser dada pela capacitância é igual a quantidade de carga dividido pela tensão ou a diferença de potencial. Então, a carga e a energia elétrica armazenada por um capacitor, elas vão ser dadas por essas equações. A quantidade de carga é igual à capacitância, que multiplica a tensão ou a diferença de potencial, e a energia elétrica é dada pela capacitância, que multiplica a tensão ao quadrado dividido por 2. A unidade no SI para capacitância é o coulomb por volt, que é igual a 1 farad. Vamos fazer um exemplo. Determine a capacidade eletrostática de um condutor que, quando sob a tensão de 50 volts, ele adquire uma carga de 20 microcoulomb. Determine a tensão do mesmo condutor para que a carga armazenada seja de 12 microcoulomb. Então, a gente tem duas situações. Na primeira, a gente tem que a tensão é igual a 50 volts. A gente tem que a quantidade de carga é 20 microcoulomb, que é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, como é que a gente calcula aqui nessa primeira a capacidade eletrostática, que é a capacitância? Ela é igual à quantidade de carga dividido por U, que é a tensão. Então, a gente tem 20 vezes 10 a menos 6 dividido por 50. Então, a gente vai ter que a capacitância é igual a 0,4 vezes 10 a menos 6 farad, que a capacitância também pode ser escrita como 0,40 microfarad. Na segunda situação, a gente vai ter que já encontramos a capacitância, que é 0,4 vezes 10 a menos 6 farad. Sabemos que ele quer que a quantidade de carga seja 12 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, a tensão é dada pela quantidade de carga dividido pela capacitância. Então, 12 vezes 10 a menos 6 dividido por 0,4 vezes 10 a menos 6. Então, a tensão vai ser igual
a 12 dividido por 0,4, que é o mesmo que 30. Então a tensão é igual a 30 volts. Por hoje é só. Aguardo vocês nas próximas aulas. Bons estudos!